Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 1, escrito por Catherine Marcelle. Os dias passavam e a rotina da família continuava a mesma. Visivelmente mais harmonizados, conseguiram manter o equilíbrio emocional em todas as questões que se apresentavam. Marcel já compreendia como as coisas funcionavam. Seu sentimento por Charlotte não era ilusão ou fantasia. Eram dois seres que se amavam em condições distintas. Os encontros que Marcel tanto esperava não eram tão frequentes como desejava, mas eram suficientes para que o seu coração sentisse a paz e a alegria que tanto buscava. Com a ajuda de Liam e dos outros mentores, Marcel deu continuidade às orações noturnas com firmeza e dedicação. Após 7 dias, a casa já apresentava outro teor vibratório. Os espíritos sofredores, escravizados por Aldraz, sentiam uma leve esperança que os faziam vacilar diante das suas funestas missões. Não conseguiam mais atrapalhar, perseguir, tumultuar. Se mantinham inertes, sem força. Aldraz se afastava da casa durante a noite e saía às ruas buscando diversão, acompanhado por Braz. As emanações de amor e carinho direcionadas a eles, principalmente a Aldraz, surtiam um efeito mais eficaz em seu ser do que ele podia supor. Desorientado e perdido, Aldraz não conseguia mais afetar as suas vítimas como antes, inclusive a Rose. Presa em uma das cavernas das regiões inferiores, livre dos dardos energéticos negativos do seu algoz, Rose já conseguia entender a sua situação por ela mesma. O guardião putrefato apenas a vigiava, mas não entendia o motivo de fazê-lo. Sem o controle constante de Aldraz, o seu domínio sobre Rose era cada vez menos eficiente. Rose começava a lembrar-se de sua vida em Bernay, ao lado de Orlan e de Charlotte. Não eram lembranças entrecortadas e soltas. Lembrava-se dos fatos e de como se sentia em relação a cada um deles. A saudade daqueles dias nublados, mas profundamente felizes, invadia o seu ser com força. Seus sentimentos sinceros chegaram até Orlan, que, de seu descanso rendido, sentiu os pensamentos da esposa, causando em seu coração um misto de comoção e alegria. Anthony, Marion! Orlan sentou-se na maca e esticou a cabeça até onde os seus olhos alcançavam. Se acalme, Sr. Orlan. Nossos irmãos estão em outras regiões no momento. Precisa de ajuda? Sim, a minha Rose. Ela está de volta, eu posso sentir. Eles precisam saber, precisam ir buscá-la. Esta agitação não fará bem para o senhor. Eles saberão disso, esteja certo. Se acalme e eleve o seu pensamento, encha-o de paz e de harmonia, e o direcione à nossa irmã Rose. Isso a fortalecerá nesse momento do despertar. Orlan deitou-se novamente e deixou uma lágrima cair. Tem razão. Fechou os olhos e mentalizou a sua esposa com carinho. Rose, seja forte. Você não está sozinha. Amamos você. Em meio às suas doces lembranças, Rose sentiu as palavras de Orlan em seu coração. Algo que não sabia explicar, mas que a confortava. Orlan! Olhou à sua volta e sentiu uma profunda tristeza diante da sua situação. Cobriu o rosto com a mão e chorou. Preciso de ajuda. Eu preciso sair daqui. Este não é o meu lugar. Eu preciso de ajuda. As palavras de Rose se misturavam ao éter universal, matéria-prima única que interliga todas as coisas do universo, e ecoaram em todas as direções em que sua vibração estava ligada, como um fio condutor de energia.
chegaram a Orlã, Charlotte e aos mentores que a acompanhavam, principalmente a Liam. Não tardou para que ele, acompanhado de Marion, chegasse à região tenebrosa. Andaram tranquilamente entre os lamaçais mal-cheirosos, onde os espíritos consumidos por seus sentimentos destrutivos rolavam de um lado a outro, entre gemidos e juras de vingança. Não podiam ser percebidos tamanha diferença do tônus vibracional que existia entre eles. Caminharam pela vasta região íngreme e escura, até que chegaram até a caverna de Rose. É aqui. Repare na figura grotesca que monta a guarda. Sim, Liam, é lamentável que ainda existam irmãos que vivam nessa situação. Liam se aproximou primeiro, seguido de Marion. Como era de se esperar, não foram notados pelo soldado de Aldraz, mas foram vistos por Rose. A pobre suicida se jogou aos pés de Liam, tão logo notou a sua presença. Me ajude, eu preciso sair daqui. Calma, minha irmã. Levante-se, estamos aqui para lhe ajudar. Liam levantou Rose pelos braços com cuidado. Não chore. Vamos levá-la daqui. Sua hora chegou. Rose sentiu seu coração se encher de esperança. Buscou o equilíbrio necessário para manter a condição emocional que finalmente havia conquistado. Liam e Marion lhe aplicaram fluidos balsamizantes que funcionaram como anestesia temporária. Apoiaram Rose em seus braços e saíram do cativeiro trevoso. Envolvida por vibrações superiores, Rose não foi notada por seu sentinela. Chegaram ao mesmo posto de socorro em que Orlã era hóspede. Acomodaram Rose, ainda desacordada, em uma das macas. Passando a mão carinhosamente em sua fronte, Liam se dirigiu a Rose, ainda que não pudesse ser ouvido. Seu sofrimento acaba aqui. Daremos a boa notícia a Orlã? Marion questionou, se aproximando mais da maca. Creio que ela necessita de mais tempo. Precisa recuperar as suas forças. Sim, é aconselhável. Fique um pouco com ela e dê as devidas instruções sobre o caso em questão. Voltarei em breve. Liam seguiu em direção a uma colônia espiritual muito próxima à crosta terrestre. Apesar de a densidade fazer lembrar um pouco a Terra, era um lugar que inspirava uma sensação de paz singular, que nem mesmo as criaturas mais felizes da Terra poderiam experimentar. Os jardins eram verdes e luminosos. Suas flores tinham cor e textura incomparáveis. Havia bancos espalhados por todo o jardim, todos cobertos por flores e folhas, onde os espíritos que ali viviam podiam conversar, ler ou simplesmente ouvir a música suave que se ouvia em toda a extensão da colônia. Liam caminhou pelo vasto jardim em direção a um banco afastado que ficava de frente a um pequeno lago. Nele, Charlotte se entretia com um pequeno livro de poesia. Charlotte, que bom vê-la estudando. Charlotte interrompeu a sua leitura e se dirigiu a Liam com ânimo. Liam, preciso falar com você, mas não sabia como encontrá-lo. O que queria falar? Sobre mamãe. Eu creio que algo aconteceu. Liam sorriu. Sim, aconteceu. E foi isso que eu vim lhe falar. O que houve? Eu senti como se ela quisesse falar comigo. Eu nunca havia sentido isso antes. Sua mãe já recuperou a consciência, Charlotte. Longe das teias de Aldraz, ela finalmente conseguiu o equilíbrio necessário para sair do transe em que estava. Entre lágrimas, Charlotte não disfarçou a emoção. Que boa notícia! Onde ela está? Não poderei vê-la? Está no mesmo lugar que o seu pai, mas ele ainda não sabe. Quanto a poder vê-la, é recomendável que esperemos mais. Ela precisa de um pouco mais de tempo para se fortalecer. Uma emoção tão forte agora poderia colocar a sua sanidade em jogo novamente. Entendo. Esperarei o tempo que for. Agora eu estou tranquila, eu sei que ela está protegida.
Faremos o possível para que a recuperação seja plena. Agora temos que ajudar aqueles pobres irmãos escravizados e pôr fim ao Draz. Sim, conseguiremos. Eu tenho certeza que não tardará o dia em que Aldraz entenderá o nosso propósito de ajudá-lo. Esta noite nos uniremos ao protetor de Hermínia e tentaremos levá-la de lá. Charlotte assentiu com a cabeça. E seu coração, ainda sofrendo com o futuro? Um pouco menos. Eu amo Marcel. Isso me fortalece para o que quer que nos aguarde daqui para frente. Liam sorriu, demonstrando satisfação. Eu fico feliz que os seus pensamentos estejam mais equilibrados, que esteja conseguindo ver as coisas como elas realmente são. É um grande progresso. Por isso, eu lhe darei outra boa notícia. Hoje se encontrará com seu pai. Charlotte levantou-se do pequeno banco coberto por alamandas amarelas e, com as mãos levadas à boca, sorriu surpresa. Não posso acreditar. Verdade o que me diz? Eu verei o meu pai. Sim, eu levarei você até lá, mas com uma condição. Enxugando as lágrimas que teimavam em cair, Charlotte indagou curiosa. Que condição? Não me pedirá para ver sua mãe. Poderá deixar-se levar pelo impulso de querer vê-la e precisará ser forte, por ela. Estamos combinados? Charlotte suspirou fundo. Estamos combinados. Não pedirei. Então, não esperemos mais. Charlotte experimentou uma sensação que há muito não lhe visitava. A alegria de ver seu pai, de quem tinha profundo amor e respeito, enchia o seu coração de júbilo, e essa emoção tão verdadeira irradiava uma sutil energia benfazeja por todo o seu perispírito. Em determinado momento, pensou em Marcel. Queria compartilhar com seu amor tamanha felicidade. Quase sentiu-se triste, mas lembrou-se de que tinha mais motivos para agradecer do que motivos para chorar. Pensou na alegria de rever o seu pai, no reencontro que em breve teria com a sua mãe e que havia encontrado o amor, exatamente como sempre imaginou que seria. Seguiu feliz com Liam ao encontro tão esperado. Lembrou-se dos pequenos momentos que viveu com seu pai. As brincadeiras no jardim, em sua época de infância, no colo na hora da tristeza, dos abraços de alegria. Se lembrou dos cafés e das conversas dos últimos anos, do vazio que sentiu por não poder desfrutar mais da sua companhia após a inevitável separação. Se sentiu feliz. A saudade não a machucava mais. Finalmente reencontraria o seu pai. Charlotte e Liam chegaram até o posto de atendimento envolvidos pela energia e contentamento que a ocasião propiciava. Ao se aproximar da entrada principal, Charlotte fez uma breve parada, fazendo com que Liam se colocasse mais à frente. Lembrou-se da promessa que fez ao seu mentor, mas não conseguiu conter as lágrimas. Me desculpe. Liam entendia os sentimentos de Charlotte. Tudo bem. Procure se harmonizar. Não temos pressa. Com a delicadeza habitual, Charlotte sorriu em sinal de agradecimento. Seu coração precisava dessa pausa. Buscou direcionar os pensamentos para o momento do reencontro tão esperado com seu pai e deixou a saudade de sua mãe guardada para o momento oportuno. Estou pronta, respirou fundo. Entraram no cômodo amplo e iluminado em direção ao leito de Orlã. Quando estava prestes a se aproximar, Liam conteve Charlotte. Deixe que eu prepare o nosso irmão. Charlotte assentiu com a cabeça. Com mais alguns passos, Liam se aproximou da maca e encontrou Orlã desperto, mas com um olhar perdido e desalentado. Como vai, Orlã? O velho senhor, de expressão triste, virou-se lentamente e, percebendo a presença de Liam, se apressou em dar a boa notícia com a expressão mais animadora. Senhor Liam, lhe busquei incessantemente. Eu creio que tenho boas novas. Do que se trata?
Eu creio que a minha Rose está melhorando. Tem notícias dela? Liam sorriu, segurando a mão de Orlan. Ainda não, mas hoje estaremos em serviço na casa e teremos notícias de Rose por perto. De certa forma decepcionado, mas sem perder o brilho nos olhos, Orlan retribuiu o gesto e buscou a mão do amigo. Por favor, me deixe a par dos fatos. Esteja certo que sim, mas agora precisa acalmar os seus pensamentos, pois eu tenho uma notícia muito boa para você. Do que se trata? Hoje você tem uma visita muito especial. Orlan correu seus olhos até onde podia ver. Quem? Mas quem está aí? Liam se afastou da maca rapidamente e voltou, levando Charlotte pelas mãos. Sem acreditar no que via, Orlan buscou forças para levantar-se um pouco mais, o que conseguiu com enorme dificuldade. Amparando-o pelos braços enfraquecidos, Charlotte o acomodou na velha maca entre lágrimas copiosas de saudade. Pai, meu pai, quanta saudade! Orlan não conseguiu falar. Abraçou forte a sua filha querida, a quem não via há tanto tempo. Seu pranto era comovente, soluçava baixinho, sem conseguir controlar a sua emoção. Somente depois de uns poucos minutos conseguiu falar. Filha. Liam observava a cena enternecedora. Já estava acostumada a presenciar encontros e reencontros e despedidas, mas cada cena que se repetia diante dos seus olhos era como se fosse a primeira. A saudade é um sentimento legítimo da alma humana, nos dois mundos, compreendida e justificada pelos espíritos mais elevados. Abraçada à filha, Orlan deu um suspiro profundo e prolongado, como se o seu coração colocasse para fora todos os resquícios de tristeza e dor que havia insistido em ficar. Ah, paizinho, como eu esperei por isso! Como você está, minha filha? Orlan passava as mãos pelos cabelos de Charlotte com ternura. Voltando a olhar para o seu pai, Charlotte enxugou as lágrimas que caíam em seu rosto alvo e delicado. Eu estou bem. E o senhor, como tem se sentido? Demorei em recuperar as minhas forças, mas aos poucos eu estou me restabelecendo. Tem notícias da sua mãe? Charlotte olhou rapidamente para Liam, como se pedisse ajuda. Mamãe ainda está um pouco perdida, como já deve saber, mas eu estou acompanhando seu progresso bem de perto. Liam interviu. Em breve teremos boas notícias. Que assim seja. Lembrei-me que está ajudando os meus sobrinhos e a sua família em nossa antiga casa. Sim, estamos logrando grandes êxitos. Eu fico feliz, minha filha. Sente-se aqui do meu lado, vamos conversar um pouco. Charlotte sentou-se ao lado do pai amado e, afagando seus cabelos, sorriu emocionada. Eu estou tão feliz de estar ao seu lado novamente. Orlando buscou o abraço de Charlotte mais uma vez. Liam interrompeu um momento, falando em tom cordial. Verei alguns irmãos em observação e já volto. Charlotte, prepare-se. Temos uma missão importante pela frente. Liam deixou pai e filha a sós. Tome cuidado. Não quero que nada lhe faça mal. Não mais. Orlando desabafou com as mãos entrelaçadas as de Charlotte. Não se preocupe. Contamos com a ajuda necessária. Eu quero que descanse, pai. Eu quero vê-lo longe daqui para passearmos juntos, como fazíamos, lembra-se? Como eu não me lembraria? Lembro-me de cada momento, até aqueles dolorosos dias em que lhe via naquela cama de hospital, sem nem ao menos poder me aproximar. Que dias, meu Deus! Como eu queria tirá-la daquela condição. Devia ter sido eu a pegar aquela maldita gripe. Percebendo que o desequilíbrio de seu pai se tornava iminente, com as lembranças ainda tão carregadas de sofrimento e dor, Charlotte segurou a mão de Orlan com mais força. Paizinho, aqueles dias ficaram para trás. Eu estou aqui, eu estou bem.
Não nos perderemos mais de vista. Olhe para mim. Afaste tais lembranças do seu coração. Orlan enxugou algumas lágrimas que ainda caíam em seu rosto abatido. Você tem razão. Desculpe-me. Eu me lembrarei sempre dos melhores dias que tivemos. Você me promete? Prometo, minha filha. Responde Orlan com os olhos molhados de lágrimas. Bastou que Liam surgisse aos olhos de Charlotte ao longe para que ela entendesse que era chegado o momento de se despedir. Paizinho, eu preciso ir. Eu voltarei em breve. Não demore voltar. E cuide-se, minha filha. Tomarei cuidado, pai. E lembre-se do que eu lhe disse. Eu prometo que farei tudo para melhorar. Um abraço demorado selou o acordo. Sentado na maca entre os lençóis brancos e delicados, Orlan observou sua filha se afastar calmamente. Obrigado, meu Deus. Obrigado por trazer de volta a minha menina. Deitou-se com as mãos sobre o peito e o sorriso nos lábios. Na casa de Bernet, a família se preparava para terminar as orações da noite, sem que notassem. Estavam amparados por diversos espíritos de várias estirpes. Mentores que traziam irmãos desencarnados em busca de palavras edificantes, espíritos que assistiam à reunião por vontade própria e, principalmente, os espíritos sofredores habitantes da casa, cada vez mais libertos das amarras de Aldraz. Hermínia já conseguia assistir às reuniões na sala, sentada no velho sofá. Ao seu lado, seu mentor aplicava-lhe fluidos que a ajudavam a recompor o seu perispírito enfermiço. Liam e Charlotte chegaram em meio ao clima de harmonia que exalava na grande sala. Charlotte se colocou ao lado de Marcel, que ainda ocupava a mesa. Imediatamente, Marcel sentiu a presença do seu amor. Além do perfume, já conhecia a sensação de paz e felicidade que somente a presença de Charlotte lhe trazia. Liam se aproximou de Pierre, que após aplicar os fluidos em Hermínia, mantinha-se ao lado da sua protegida. Vejo que a nossa irmã melhora a cada dia. Ela tem apresentado significantes progressos, mas ainda não consegue notar a minha presença. É natural. Faremos hoje com que venha conosco. Está pronto? Sim. É provável que ela siga o menino até o quarto, como faz todas as noites. Receberemos o menino. Ele nos ajudará no processo. Sem dúvida. Aguardemos que a família se recolha. E assim aconteceu. Não tardou para que o silêncio invadisse a casa 32. Liam e Pierre foram até o quarto de Alain e encontraram o seu corpo espiritual deitado ao lado do seu corpo de carne. Com cuidado, Liam se aproximou do corpo semimaterial do menino, que despertou sem dificuldades. Alain, precisamos de você essa noite. Nos aproxime de Hermínia. Precisamos que ela nos veja. Em estado de consciência entorpecida, Alain compreendeu a petição e perguntou preocupado: E como farei isso? Ela lhe tem como guia e protetor. Diga-lhe que viemos ajudá-la. Isso facilitará a nossa aproximação. Eu não a vejo, apenas ouço a sua voz. Agora você pode vê-la. Liam olhou para o canto do quarto onde Hermínia repousava com a cabeça encaixada entre as pernas flexionadas. Alain se aproximou e, abaixando-se lentamente, falou em voz baixa: Hermínia, acorde. Hermínia levantou a cabeça devagar. Eu estou acordada. Lembre-se que lhe prometi ajuda? Sim, eu me lembro, respondeu ela com surpresa. Pois então, eu sozinho não posso fazer muito, mas aqui comigo tem 2 amigos que poderão te ajudar. Hermínia se levantou e buscou à sua volta. Onde eles estão? De que amigos você fala? Liam se aproximou enquanto Pierre mantinha os pensamentos harmonizados que liberavam pequenas luzes em direção ao campo de força de Hermínia, situado na parte alta de sua cabeça. Ao perceber a presença de Liam,
Hermínia deu um pequeno salto para trás. Não se assuste, minha irmã. Eu estou aqui para te ajudar. Quem é você? Sou seu amigo. Confie em mim. Não vou lhe fazer mal. Hermínia buscou o olhar de Alain, que a encorajou a ouvir o mentor. Ele é nosso amigo, Hermínia. Não tenha medo. Se aproximando aos poucos, Liam foi ficando cada vez mais visível aos olhos da pobre mulher. Minha irmã, viemos buscá-la. Não precisa ficar aqui. Precisa descansar. Sentindo uma sensação de paz e conforto que aumentava à medida que Liam se aproximava, Hermínia chorou com as mãos entre os olhos, escondendo-se de sua dura realidade. Eu só quero encontrar os meus filhos. Lhe ajudaremos. Se encontrará com eles. Agora? Onde eles estão? Acalme-se, minha irmã. Eles estão bem. Precisa equilibrar as suas forças para que esse encontro seja possível. Me ajude, pediu ela desamparada. Lhe ajudaremos. Pierre levará você a um lugar seguro. Ele é seu amigo de longa data, ainda que não se lembre. Pierre se aproximou de Hermínia e, com um sorriso de felicidade, segurou as suas mãos trêmulas. Que alegria está sendo para mim tirá-la dessa condição. Hermínia se emocionou ao ver aqueles olhos cheios de ternura. Refugiou-se nos braços de Pierre, encontrando o alívio que o seu coração tanto precisava. Alain observava profundamente comovido. Obrigado, Alain. Sua ajuda foi crucial em nosso êxito. Com as mãos nos ombros do menino, Liam o levou de volta ao seu corpo físico. Pierre já havia deixado o cômodo, levando Hermínia, quando Alain despertou, observado por Liam. Sua mente estava confusa. Sabia que havia vivido momentos importantes. Podia sentir o seu coração bater forte, mas não se lembrava de nada concreto. Sentou-se na cama e buscou uma pequena garrafa de água em sua cabeceira. Enquanto bebia a água, Liam acariciava os seus cabelos, sorriu e deixou o quarto. Voltou à casa onde Charlotte ajudava os outros mentores, transmitindo fluidos energizantes aos moradores invisíveis da casa. Terminado o seu trabalho, Charlotte se aproximou do benfeitor. Como foi com a Hermínia? Não poderia ter sido melhor. Não houve resistência alguma. Ela já está fora da casa. Que boa notícia! Eu imaginei que não encontraria dificuldades. Ela já apresentava melhora considerável. Sim, graças ao menino, ela já estava pronta para esse momento. Charlotte sorriu. Agora temos que alcançar o Aldraz e o seu fiel servidor. Liam respondeu pensativo. O trabalho exigirá muito de nós, mas eu estou confiante. Iremos em busca deles? Hoje não. A hora deles chegará. A madrugada de chuva intensa deu lugar a uma manhã cinza e gelada. A chuva continuava, mais fina e suave. O vento rumoroso balançava as copas das árvores, convidando os moradores de Bernay a permanecerem no aconchego dos seus lares por mais algum tempo. René foi a primeira a se levantar, como acontecia todos os dias. Desceu as escadas, amarrando o seu robe bege para se proteger do ar frio que a incomodava. Enquanto esquentava o leite, começou a preparar o café, calmamente. Tirou de cima da geladeira o bolo de milho que havia feito na noite anterior. De repente, a casa foi tomada pelo aroma do café recém-coado e do leite quente. Não demorou para que a família se juntasse à mesa para mais um café da manhã. Grande parte dos perseguidores que viviam na casa já tinham ido embora. Muitos resgatados por seus mentores, que aproveitaram as brechas que os seus protegidos criaram quando foram tocados por arrependimentos tenazes. Outros foram naturalmente atraídos para fora da casa, por parentes e amigos que conseguiram se fazer notar. Marcel e Alain já estavam prontos para sair quando foram abordados por Jacques. Esperem,
Sairei com vocês. Eu vou comprar o jornal. Quem sabe dão notícias sobre a ocupação de Ornã. Eu pegarei o meu cachecol. Não me demoro. Estamos esperando. Marcel aguardava na porta enquanto Alain se dirigia para o jardim. Jacques desceu as escadas apressado, parando apenas para dar um rápido beijo na esposa, que, ajeitando as voltas do cachecol do marido, indagou: Por que quer saber notícias de Ornã? Por acaso pensa em voltar? É claro que não, mulher. Mas precisamos decidir o que fazer com a casa. Fechada ela não poderá ficar. René balançou as sobrancelhas e suspirou. Sim, você tem razão. Vamos então? Sim, filho, vamos. A porta se fechou, deixando René só na casa. A chuva fina não parava de cair e, com o passar dos minutos, o frio só aumentava. René aproveitou o silêncio da casa e voltou para o quarto. Tirando os chinelos, murmurou baixinho: Arrumarei a cozinha mais tarde. Que frio de matar! Tirou o hobby e escondeu-se entre os 2 cobertores de lã que lhe aguardavam na cama espaçosa. A banca de jornal mais próxima ficava a 2 quarteirões da casa. Jacques buscou o seu jornal e caminhou apressado pelas ruas. Não via a hora de voltar para o abrigo quente e seco do seu lar. As ruas de Bernay estavam frias e vazias. Somente o barulho da chuva e o assobio do vento frio o acompanhavam. Quando chegou à rua, se sentiu algo aliviado. Notou que uma mulher se protegia da chuva embaixo da marquise de uma das casas. Ao passar por ela, percebeu que chorava baixinho. Senhora, eu posso ajudá-la? A mulher demorou alguns segundos para virar o rosto para Jacques, mas ainda assim não houve resposta. Senhora, algum problema? A senhora de meia idade olhou nos olhos de Jacques e respondeu entre soluços discretos: Estou esperando meu marido. A senhora mora aqui? Sim. Como se chama? Mercedes. Está muito frio, senhora Mercedes. Não está agasalhada. Por que não entra e o espera em sua casa? Eu não consigo. Eu estou muito preocupada. Não vendo meios de ajudar a mulher em seu problema doméstico, Jacques resolveu prosseguir. Eu moro naquela casa de portão de ferro mais à frente. Qualquer problema, não pense 2 vezes em me chamar. A mulher não respondeu. Jacques seguiu caminhando pela calçada. Após 4 ou 5 passos, resolveu olhar mais uma vez. Quem sabe ela mudou de ideia e quer minha ajuda. Ao virar-se, ele percebeu que ela não estava mais lá. Jacques voltou até onde a mulher estava e observou entre as frechas do velho portão de madeira um velho quintal seco e descuidado e a porta da pequena casa fechada. Será que ela decidiu entrar? Voltou-se para a rua, olhando atentamente para todas as casas. Ela poderia ter optado por pedir ajuda a algum vizinho mais próximo, mas não havia nenhuma movimentação aparente. Caminhou de volta para a casa 32, pensando naquele rosto pálido e triste. Se aproximou do portão e então a mulher surgiu ao seu lado. Jacques deu um salto para trás, deixando cair o seu jornal e as chaves no chão. A mulher se aproximou mais um pouco. Onde ele está? Onde eles estão? Eu não posso ajudá-la, senhora. Jacques buscou rapidamente os seus pertences do chão e entrou em casa sem olhar para trás. Fechou a porta da sala com respiração ofegante. Jogou o jornal ensopado por cima da mesa e correu para a cozinha. René! René! Percebendo o cômodo vazio, subiu as escadas à procura da esposa. Abriu a porta do quarto e encontrou René entre as cobertas dormindo. Mulher, mulher, acorda, acorde! O que é isso? O que houve? Jacques sentou-se na beira da cama e tentou acalmar a respiração. Está molhando as minhas cobertas. Mulher, não vai acreditar no que eu vi.
Estava voltando da banca e eu vi uma mulher parada em frente a uma casa aqui perto, nessa mesma calçada, então eu resolvi oferecer ajuda e... Fale devagar, homem. Vai ter um ataque do coração. Renê, escute. Eu ofereci ajuda a ela. Não aceitou e eu voltei para casa, mas quando eu olhei para trás e ela não estava mais lá. Jacques faz uma pequena pausa para retomar o fôlego. E... Mulher, ela apareceu do meu lado no nosso portão. De que está falando, homem? Ela apareceu no meu lado, como poderia? Não passou por mim. Entende o que eu digo? René olhou para o marido, pálido e amedrontado. Deve ter se distraído e não percebeu que ela te seguiu. O que ela queria? Eu não sei. Dizia que queria ver o marido, sei lá. Mulher, eu sei o que eu vi. Eu estou lhe dizendo. Jacques, vá tirar essa roupa molhada e vai ler o seu jornal. Depois, quando estiver mais calmo, conversaremos sobre isso. E não conte essa história para os meninos. Já basta as histórias que a tal senhora que morou aqui. René levantou-se da cama, calçou os seus chinelos. Veja só o que você fez. Não tenho mais sono. Jacques continuou sentado na cama, atônito. Eu sei o que eu vi, por Deus, que loucura! Será que ela passou por mim e eu não fui capaz de perceber? Longe dali, Aldraz continuava fazendo as suas vítimas. Nas esferas invisíveis, sombrias, onde a maldade, o medo e a culpa caminhavam juntos. A subjugação imposta por espíritos perversos era algo fácil de se notar. Brás acompanhava o seu companheiro por todo o vale. Em um dado momento, chegou bem perto do ouvido do seu chefe, sussurrando com sapiência. Quando voltaremos para casa? Aldraz continuou seu caminho torto, ignorando a fala mansa do pequeno servo. Percebendo que não obteve resposta, mudou de lado e voltou a sussurrar. Não acha que estamos muito tempo longe? Não podemos deixar aqueles infames vencerem. Aldraz interrompeu a marcha. Não me diga o que fazer. Não estou dizendo o que fazer, lhe juro, mas sabe bem como eles trabalham. Já perdemos a suicida. Vá e volte com informações. Irei com prazer. Brás se afastou saltitante. Sozinho em meio ao lodo fétido, Aldraz se deu conta de que realmente estava perdendo o controle da situação. Tolos! Pensam que desistirei fácil? Continue achando que estão ganhando. A minha hora vai chegar. Aldraz ainda sentia ódio de Orlan e de sua família. Mas o que mais o incomodava era notar a sua inércia diante da ameaça ao êxito dos seus planos. Não conseguia ver, mas estava sendo observado por Lian e uma velha senhora de cabelos prateados. Não será fácil, mas temos que confiar na providência divina. Lian se dirigiu à anciã com pesar. Com os olhos rasos d'água, a senhora juntou as mãos junto ao peito. Eu confio. O meu filho despertará desse pesadelo e desistirá dessa vingança. Veja, mesmo que ele não se dê conta, como as suas vibrações já o atingem. Em outros tempos, ele iria até a casa diante da provocação do Brás. Ficarei com ele, Lian, até que a hora chegue. Está certa de que conseguirá? Sim, eu esperei muito tempo até chegar esse momento. Eu ficarei com ele. Está bem. Lian sorriu com doçura. O amor de uma mãe por seu filho é algo que transcende as amarras da vida física. Ainda que passem anos, séculos, o seu amor se mantém intocado. Na penúltima encarnação de ambos, Madeleine havia experimentado a maternidade através de Aldraz. Havia sido uma boa mãe, movida pelas inclinações superiores que o seu espírito já experimentava. Já na última encarnação de Aldraz, Madeleine o acompanhou em espírito. Aldraz cresceu sem mãe, que o abandonou,
e o deixando aos cuidados de uma tia distante. Madeleine o amparou espiritualmente até onde foi permitido, mas mesmo à distância pedia por ele em preces fervorosas, aguardando o momento em que pudesse finalmente encontrar-se com seu filho amado e ter a chance de resgatá-lo. Essa hora estava chegando. A velha senhora seguiu pela região trevosa sem ser observada por ninguém, ao lado do filho, a quem tanto amava. Não se importava com os ruídos, com o odor, com as imagens que a cercavam. Olhava para Aldraz com o mesmo amor e cuidado que dedicou há muitos anos aos primeiros passos do filho. Como uma criança que não se dá conta dos cuidados da mãe, Aldraz seguiu seu caminho com passos firmes, amparado e amado pelo Vale da Dor. Não sabia, mas os seus dias nas sombras estavam contados. Naquela manhã, Marcel deu sua aula como de costume, com o mesmo entusiasmo e paixão, embora tivesse notado que seu coração estava mais leve do que de costume. Ainda tinha muitas perguntas, mas, por outro lado, já possuía algumas respostas. Somente a distância de Charlotte ainda o entristecia. Mas esse era um assunto que preferia não nutrir demasiadas indagações. Sabia o que lhe bastava. Charlotte encheu seus dias de sentido. Era o que o seu coração precisava saber. No fim daquela manhã, resolveu buscar Alain e visitar uma charmosa cafeteria próximo ao colégio que lecionava. Já havia ouvido falar que o lugar oferecia bons livros para empréstimo e sentia necessidade de buscar novos títulos para sua leitura. Ao entrar com o irmão, foi recepcionado por um senhor alegre e espontâneo. Boa tarde, meninos. Em que eu posso servi-los? Boa tarde, senhor. Por favor, uma xícara de café para mim e um chocolate quente para o meu irmão. É para já. Sente-se, por favor. Eu sou Gerald e eu estou aqui para o que desejarem. Marcel sorriu com tamanha gentileza. Muito grato, senhor. Eu sou Marcel e esse rapazinho é o Alain. Gerald enxugou as mãos em uma pequena toalha que trazia amarrado na cintura, preso ao avental alvo, e cumprimentou os irmãos com entusiasmo. Muitíssimo prazer. Sejam bem-vindos à minha cafeteria. Dispomos de alguns títulos para que desfrutem de apreciar uma boa leitura. Livros de todos os tipos. A minha neta Anne organizou tudo. Marcel escutava com atenção quando Gerald virou-se com interesse. Veja, falando nela, a minha Anne. Marcel e Alain lançaram os olhos na direção em que o senhor apontava e viram uma linda moça se aproximar. Anne tinha os cabelos negros presos pela metade, deixando longos cachos caídos sobre os ombros. Os seus olhos eram grandes e bem desenhados, negros e luminosos. Os lábios eram grossos, porém suaves no contorno. A pele era alva e com a textura de uma menina que acabara de sair da infância, apesar dos seus 20 e poucos anos. Anne, venha conhecer os nossos mais novos clientes, Marcel e... Ai, desculpe-me. Alain. Alain estendeu as mãos, visivelmente entusiasmado. Anne retribuiu. Olá, Alain. Virou-se para Marcel com um sorriso tímido, sem deixar de notar o perfume suave que exalava do seu corpo. Olá, Marcel. Prazer em conhecê-los. Marcel retribuiu a simpatia. Olá. O prazer é meu. Eu estava dizendo que temos livros de todos os tipos e que você mesma se encarregou de organizá-los. Anne sorriu encabulada diante do entusiasmo do seu avô. Anne veio de Paris, estudou lá por anos. Agora ficará comigo. Vá, Anne, mostra a eles os livros que trouxe. Sem jeito, Anne fez o convite de maneira formal. Venham conhecer. Vovô levará os seus cafés até a mesa. Claro, claro, eu levo. Vão com ela.
Marcel e Alain seguiram Anne por um pequeno corredor que saía em uma pequena biblioteca. Vocês têm alguma preferência? Alain se antecipou à resposta. Tem algum livro que fala de espíritos? Marcel intercedeu com um riso espontâneo. O que é isso, rapaz? Vai espantar a moça com tais assuntos? Não me espanta de forma alguma. Por certo, eu fico admirada de que um menino tão novo se interesse pelo tema. Antes que Alain se estendesse nas explicações, Marcel respondeu. É que tais assuntos me interessam muito e eu acabo conversando com ele e aguçando a sua curiosidade. Anne se sentou em uma das mesas no que foi acompanhada. Eu tenho também muito interesse. Inclusive, eu tenho títulos aqui bem interessantes que tratam do tema com muita seriedade. Podem levar alguns para ler. O que acham? Ótimo! Queremos sim! Alain arregalou os olhos com visível euforia. Anne buscou o consentimento de Marcel. Sim, senhorita, por favor. Levaremos os títulos que indicar. Anne, por favor. Marcel sorriu. Levaremos o que achar apropriado, Anne. Somos leigos em tais assuntos. Obrigado. Anne conseguiu notar dessa vez com mais detalhe o sorriso de Marcel. Levantou-se para buscar os livros antes que o seu encantamento fosse notado. Alain sussurrou em voz baixa. Marcel, ela é muito bonita, você não achou? Sim, eu achei. E você, controle esse seu entusiasmo. Eu não estou entusiasmado. Pois sim. E de que adianta? Eu acho que ela gostou foi de você. Anne voltou com os livros antes que Marcel sequer pensasse em uma resposta. Esses ajudarão vocês a entender um pouco mais sobre o assunto. Marcel e Alain folhearam os livros com interesse. Passaram mais algum tempo na cafeteria, conversaram com Anne sobre variados assuntos, mas principalmente sobre aquele que mais atraiu o interesse de ambos desde que se mudaram para Bernay. Se despediram prometendo voltar para buscar mais títulos. Para Anne, os dias de labuta ao lado do avô havia ganhado um sentido especial. Para Marcel, conhecer Anne trouxe a possibilidade de entender melhor aquele mundo que ainda desconhecia profundamente, mas que já fazia parte da sua realidade. Anne poderia ajudá-lo a entender o problema em que estavam inseridos, mas principalmente poderia ajudá-lo a ajudar a sua Charlotte. Charlotte, por sua vez, não cabia em si tamanha sua ansiedade. Lia a levaria para finalmente encontrar-se com a sua mãe. E como se não bastasse, soube que o seu paizinho teve autorização para morar na colônia. Rose não tardará em se juntar a você e a seu pai. Apesar do violento trauma psicológico que sofreu, consegue se reestruturar de forma bem direcionada. Além do mais, a sua presença e a do seu pai ajudarão no processo. Que notícia boa! Sim, sem dúvida. Agora vamos? Seguiram para o tão esperado reencontro. Rose adormecida, quando foi surpreendida pela presença amiga de Lia. Minha irmã, desculpe-me interromper o seu tão merecido repouso, mas asseguro-lhe que se trata de uma causa muito nobre. Não se desculpe. Cada minuto de paz que desfruta aqui é motivo de profundo agradecimento a todos vocês. Lia sorriu enternecido. Você tem o seu mérito, minha irmã. E por isso eu trago uma visita para você. Rose voltou os olhos para além de Lia e, sem palavras, fechou os olhos marejados e profundamente agradecidos. Charlotte caminhou ao encontro de Rose. E tão logo se aproximou da maca, puxou as mãos da amorosa genitora. Como eu esperei por isso! Beijou as mãos de Rose com ternura. Mãe, quantas saudades! Consumiu meu coração. Rose levantou o rosto da filha com carinho. Filha, como sou grata! Não tenho palavras para expressar tamanho contentamento. Charlotte abraçou a sua mãe com força. Ficaremos juntas novamente.
É tudo o que meu coração deseja. Minha felicidade seria completa se Orlã estivesse conosco. Liam se aproximou com cuidado. Orlã está esperando por vocês, Rose. O nosso irmão já está equilibrado e em perfeitas condições. Aguarda esse momento tanto quanto você. Rose não conteve as lágrimas. Eu não mereço tanto. O meu Orlã, a minha Charlotte, meu Deus, como eu sou grata. Quando poderei vê-lo? Onde ele está? Acalme o seu coração, Rose. Antes do que imagina, terá o seu reencontro. Cuidado com as suas emoções. Busque sempre o equilíbrio. Lembre-se, ainda está se restabelecendo. Verdade, mãe. Tente manter as emoções em equilíbrio. O papai está bem agora. Falou com ele? Sim, ele está se restabelecendo mais a cada dia. Não se preocupe. Amigos queridos estão cuidando de nós. Eu sei, eu sei. Rose levou as mãos de Charlotte até o peito e deu um longo suspiro, buscando o equilíbrio de que tanto necessitava. O pior já havia passado. Na manhã seguinte, Marcel e Alain voltaram à cafeteria de Gerald. Anne serviu um cliente junto ao balcão. Não conseguiu disfarçar a emoção ao ver Marcel mais uma vez. Gerald percebeu a fisionomia desconcertada e a pele rosada da neta. Rapazes, como estão hoje? Que alegria vê-los! Como vai, Sr. Gerald? Muito bem, Marcel. E esse rapazinho aqui? Alain sorriu. Anne, sirva um café e um chocolate para os meus amigos. É isso que querem? Obrigado, Sr. Gerald. Hoje não queremos nada. Viemos apenas trazer os livros. Anne se aproximou. Como vão? Eu vejo que já leram tudo, mas que rapidez. Marcel colocou os livros sob o balcão com a ajuda de Alain. Sim, são muito interessantes. Pois separei mais alguns que com certeza acrescentarão muito a vocês dois. Venham. Gerald observou Anne e os irmãos se dirigirem à biblioteca com interesse e um sorriso no canto dos lábios. Sentem-se, eu vou buscá-los. Não demorou para que Anne voltasse com mais livros. Esses são bem elucidativos. Marcel olhava com atenção, acompanhado pelo irmão. Marcel, desculpe minha curiosidade, mas eu não posso deixar de perguntar. Marcel levantou os olhos dos livros e olhou para Anne com atenção. O que é? Pergunte. O coração de Anne bateu mais forte, não conseguia manter os seus olhos nos olhos de Marcel por mais de um segundo. Se esforçou para manter a sobriedade. Você e o Alain. Olhou rapidamente para o irmão sentado à sua direita. Tiveram alguma experiência com espíritos ou algo do tipo? Alain olhou para o irmão que continuava a olhar fixamente para Anne, enquanto buscava a resposta apropriada. Marcel resolveu falar a verdade. Anne, em realidade, sim, tivemos tal experiência. Na verdade, temo que ainda estamos passando por ela. Por um momento, Anne esqueceu-se dos olhos de Marcel. Não me diga, vocês dois? Alain se antecipou. Sim, nós dois. Anne olhou para Marcel buscando uma improvável confirmação. Sim, Anne, é verdade. Ambos tivemos experiência desse tipo. Temo que possa achar que somos loucos, mas o que eu vou lhe contar é a mais pura verdade. De forma alguma pensaria algo do tipo. Eu acredito em tais coisas. Contem-me, que tipo de experiência tiveram? Vocês ouviram ou viram? Marcel contou toda a sua história desde que chegou a Bernay com a sua família e de como foram recebidos por Claire. Contou da experiência de Alain com Hermínia, dos sonhos, não economizou nos detalhes, apenas quando falou de Charlotte. Nesse caso, ele foi breve e objetivo. Não falou dos encontros, de como se sentia, entendendo que era algo que só pertencia a ele e a Charlotte.
a mais ninguém. Aguardem, a história continua.